convidado de hoje é o rabino, escritor e pensador Newton Bonder. Ele será convidado aqui e falará sobre questões ligadas à religião, a questões ligadas ao pertencimento, questões ligadas à alma do ser humano. E vão participar dessa entrevista também o publicitário Armando Schwarzenberg, o historiador Eduardo Schnorr e a socióloga Ilana Schwarzenberg. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui e vamos começar o nosso papo. De início, eu queria só dar uma situada em relação às questões que vão ser abordadas aqui nessa nossa conversa e que são relativas também ao nosso Museu Vila de Vassouras. O Vila de Vassouras tem, na parte do jardim externo dele, um memorial judaico. E a historinha em torno desse memorial vale a pena a gente relembrar aqui para que as pessoas que estão vendo também possam se situar um pouco melhor. Esse memorial ele tem 3 sepulturas nesse memorial. A principal delas, a primeira delas, era dedicada a Benjamin Benatar. Benjamin Benatar foi um judeu marroquino que viveu durante muito tempo, no século XIX, em Vassouras. E ele viveu em Vassouras como cristão, frequentando reuniões católicas e pertencendo a irmandades católicas. Já no leito de morte dele, na hora que ele já estava prestes a morrer, ele quis reafirmar sua condição de judeu e deixou isso público e explanou isso para as pessoas que estavam em torno dele. Por conta disso, ele foi impedido de ser enterrado num cemitério da cidade, que era um cemitério exclusivamente para católicos. Ele foi impedido através de um processo levado pela cúria e pela igreja local, e que chegaram numa definição de que não permitiriam que ele fosse enterrado lá. Posteriormente, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, que mantinha o hospital, que hoje é o prédio onde está sendo construído o Museu Vila de Vassouras, essa Irmandade se reuniu e permitiu, então, que Benjamin Benatar fosse sepultado no terreno cristão da Santa Casa de Misericórdia, em Vassouras. Eu sei que o rabino Newton esteve no memorial há pouco tempo e ele fez algumas anotações. Eu queria que ele partilhasse isso com a gente, o que ele verificou lá, o que ele viu, o que ele percebeu, o que ele pode contar a respeito daquele espaço. Por favor. Então, realmente aquele espaço ele tem uma condição assim muito interessante, né? À primeira vista, ele é um lugar assim muito singelo, muito quase que insignificante, né? No sentido da relevância dele. É um lugar que foi tornado, né, um memorial, mas era basicamente ali 2 sepulcros que atenderam a essa questão que você acabou de descrever. E eles parecem, né, como eu disse, eles parecem extremamente ali sem uma relevância maior, mas eles trazem ali um pequeno, digamos assim, uma conexão, um cordão umbilical com a história brasileira e com a formação do Brasil, que eu acho que é muito interessante. Eu sempre admirei muito, né? Eu acho que todas as pessoas que olham a história, é muito interessante ver situações particulares e como elas se comunicam, como elas dialogam com o universal. Então, ali é um exemplo de alguma coisa assim muito marginal, muito periférica, né? A história ali de 2 comerciantes da cidade, né? Que, nas razões que você explicou, na hora do seu sepultamento, tiveram ali dificuldades porque se declararam, né? Se identificaram como judeus, numa época onde havia a presença da Inquisição no Brasil e toda essa história que são dos cristãos novos e dos criptojudeus, que eram aqueles que foram obrigados a se converteram-se forçadamente. Nem todos os cristãos novos atendem esse perfil, mas a grande maioria. E muitos deles ficaram exatamente porque era forçado, eles mantiveram essa identidade oculta, ou através de práticas que eles mantinham escondidas, ou
simplesmente essa identidade que, como no caso ali, aparentemente eles revelam, pedindo para serem, né, nesse momento de partida desse mundo, eles não perderem o vínculo com talvez essa conexão que era maior até do que a própria existência carnal e da existência aqui nesse mundo. Então, por que eu digo que é interessante? Porque exatamente a sensação de algo periférico que vai ser totalmente desmanchada quando a gente lê uma única frase que está ali naquele monumento em homenagem. Eu acho, se não me engano, essa frase está no segundo sepulcro que foi feito lá, do Alevi, e que vem com uma frase do texto bíblico de Levíticos, e que diz, no contexto, ela diz assim: sejam tolerantes com os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros numa terra estranha. O trecho que está lá é só esse trecho: e fostes estrangeiro numa terra estranha. Então, ali está, obviamente, uma representação do quanto esses indivíduos, na história particular deles, estavam, digamos assim, deslocados, né? Ali existia um exílio, um senso de exílio muito presente. Ao mesmo tempo, se a gente vai perceber quem eles eram e por que esse caso se tornou notório, é porque essas pessoas eram extremamente mergulhadas na rotina, na vida daquela comunidade lá de Vassouras, né? Se fossem realmente caixeiros viajantes, se fossem pessoas que não eram da comunidade, que não tivessem uma representatividade, talvez não existisse uma questão em relação a esses sepultamentos, tudo isso teria passado fora da história. Mas ali é esse que, para mim, é o cordão umbilical, porque aquela região, né, o Vale do Café, ela é uma representação do Brasil, é o primeiro momento econômico não extrativo, né, onde o Brasil apresenta a sua capacidade econômica, né, que vai ser o café, e que vai ter ramificações com vários outros eventos históricos do Brasil, na autodeterminação, que constroem essa vida autônoma do Brasil, que vai deixar, em dado momento, de ser um apêndice do Reino de Portugal, uma colônia. E então é nesse contexto onde aquela frase, por mais que aqueles indivíduos sejam representantes de uma suposta minoria, que eles sejam uma história que, no nosso tempo de hoje, né, parece, de novo, uma história muito particular, muito longe do universo brasileiro. Há uma comunicação direta com um Brasil que era formado, né, basicamente por uma classe colonizadora, e um Brasil que se formava de pessoas que estavam quase que na sua totalidade, né, nessa condição de estrangeiros numa terra, eu não diria tão especificamente como eram para os judeus, que a maioria vinha da Europa, né, ou vinham do norte da África, mas da estranheza dessa nova territorialização que as pessoas tinham que passar a viver. Estou falando dos índios, que eram locais, mas passaram a ter que viver uma realidade onde a religião, assim como para os judeus, que foram, ainda no período europeu, convertidos à força, os índios partilharam de experiências semelhantes, através da catequese, através do abandono das suas origens, né, e das suas tradições, para abraçar a tradição cristã, com uma similaridade com os judeus, esses cristãos novos, e principalmente os negros, esses sim, desterritorializados completamente, trazidos a uma terra estranha, né, e que ali, ainda sob o jugo muito mais pesado que era da escravidão, né, iriam ali
tentar criar raízes, capilaridades com a sociedade que se formava, com a terra, principalmente com a terra do Brasil. Então, eu acho que aqui que está o lugar rico desse pequeno fragmento de história que está lá simbolizado no memorial, que é o início da construção de uma nação de vários grupos que estão fora do seu território, que se sentem, de alguma maneira, exilados à espera de algum tipo de redenção. Não é à toa que, de maneira muito atual e também representativa, né, talvez digamos assim, da consciência nacional do Brasil, a gente tenha tido aqui a criação de uma teologia que é quase que uma primeira teologia do Brasil, que era uma teologia da libertação, tá? Que é uma fala muito interessante, né? que surge aqui até fora dos cânones, digamos, oficiais, né? Particularmente da tradição cristã, católica, mas vem como uma ideia muito interessante e conectando exatamente um pouco com o que está naquela lápide, que é essa noção de que os hebreus foram escravos numa terra estranha, ali no caso era o Egito, né? E essa identidade de ser desterritorializado era um vínculo, né, com todos os outros que estavam na mesma condição. Então, aqui tem uma coisa muito interessante, né? Esse imaginário de que o Brasil, do ponto de vista social, da sua construção para um Brasil que seja mais justo, com uma cidadania mais verdadeira, que não seja só a continuidade de uma elite que reproduz, às vezes, aspectos similares de um colonizador, a imagem que se tem, né, de uma salvação nacional teológica é de uma libertação por via do mesmo sentimento que é evocado naquela lápide lá em Vassouras, de uma história, um fragmento de história tão particular como a história do Benatar e do Alexandre. Rabino, eu tenho uma pergunta sobre essa frase. Ela é frequente, você acabou de dizer, em vários túmulos judaicos, mas especificamente mais frequente nos túmulos sefaraditas ou nos judeus que vieram das diferentes origens? Não, ela não é comum. Ela não Não é é comum. comum. Ela foi buscada, quem fez, eu não tenho essa informação, talvez Eduardo tenha, eu não tenho a informação de quem foi que colocou essa frase. Se ela é de períodos tão antigos quanto o próprio sepultamento, provavelmente não, a minha sensação é de que ela é mais moderna, mas ela representa, né, ela, digamos assim, fotografa aquela condição de uma maneira excepcional. Exatamente porque ela não é colocada normalmente nas lápides, ali houve uma tentativa de trazer esse aspecto, né, que é contraditório, porque aquele personagem, eles só conseguem aquele terreno, que é um terreno muito prestigioso, né? Eles só se tornaram um caso porque havia muito prestígio naquela questão. De novo, se fossem pessoas muito humildes, teriam sido enterradas em qualquer lugar, não teria existido essa questão ali da cidade, né, daquela comunidade naquele momento. Ela surge justamente porque eles eram muito integrados na cidade, portanto, o padre, naquele momento, se sentiu muito, ele que tinha relações muito próximas, né, com o Benatar, né, e, portanto, teria interesse de acomodar, de ajudar aquele momento difícil da família, de perda, né, daquele patriarca, mas ele se vê muito mobilizado porque exatamente uma pessoa tão representativa teria consequências dele não levar a sério
aquela suposta traição de como cristão novo, em dado momento, dizer: eu sou cristão novo, mas nunca deixei de ser, e para a eternidade, por favor, me enterrem na condição de judeu. Então, eu acho que tem ali uma representação. Essa frase, ela representa uma dor, né? Uma dor que eu acho que era comungada por vários grupos majoritários que habitavam o Brasil, né? Que era uma sensação contraditória. Todos eles construindo uma cultura, né? De alguma maneira, sincreticamente, né? Fazendo um mundo escravos, negros, fazendo um sincretismo com a tradição cristã, né? Os índios, de alguma maneira, também fazendo sincretismos culturais, de vestimentas e de tantas outras coisas, tá? Mas com uma sensação muito grande de que aquilo era uma ruptura, de que aquilo não era... Existiam questões muito profundas de exilados, a sensação de exílio é muito presente no Brasil. O Brasil precisa construir essa cidadania, né? E ela vem de muitos de grupos desterritorializados. Mas, A boa notícia, né? A boa notícia é que é uma terra nova. Não são pessoas que foram levadas para um lugar onde já existia uma cultura, seja lá nos tempos antigos no Egito, onde você ia ser engolido por uma cultura que era local, né? Que era da mesma maneira que não foram parar na Europa, né? Então, mesmo a tradição cristã, mesmo todo esse instrumento importado de identidades, né? A terra Brasilis, ela é nova. Ela tem uma pujança de ser nova. Ela tem a capacidade de acolher certas novidades, certas possibilidades que não estavam dadas e que eu acho que todos esses grupos percebem. Então, assim, o que sempre me chamou a atenção é que, no caso específico desses dois personagens, são pessoas extremamente ali mergulhadas naquela sociedade. Eles não vivem, digamos assim, num gueto, apesar de internamente eles estarem vivendo ali uma série de opressões, né? De ocultar essas identidades. Cada grupo era diferente. Imagina, os escravos tinham isso e ainda o peso da própria escravidão, mas todos eles percebendo alguma possibilidade de participar da criação de alguma coisa que não existia. Porque os portugueses, os europeus, também não se sentiam totalmente locais. Eles também se sentiam não legitimados, não era... E eles importavam até para si mesmo várias das construções que eles fizeram urbanas, nas suas condições culturais aqui no Brasil, também importavam. Então, a terra brasileira ela não tinha um dono, diferente de você ir parar numa terra estranha que tem donos. Isso talvez todos percebessem. Diz uma coisa, Newton, por favor. Você acha que essa condição de ser estrangeiro em terra estrangeira é uma condição do povo judeu de uma forma geral, uma condição muito presente no povo judeu de uma forma geral, assim, esse experimento dessa condição? O povo judeu tem, eu não sei dizer, digamos assim, o que é o ovo e o que é a galinha, né? Porque está muito presente hoje na cultura, no condicionamento dos judeus, né? Essa questão de não estar territorializado, de se sentir um estrangeiro. Mas é porque a história do judeu ela é uma história assim de Guinness Book, né? do livro dos recordes, né? Porque é um exílio de 2000 anos. Isso não existe, né? Você tem exílios de décadas e exílios talvez de poucos séculos e nenhuma tradição se mantém, ou vínculo se mantém por um tempo tão longo. Eu acho que não tem nem por séculos.
tá? É uma grande questão. Eu, por acaso, estava até lá em Vassouras, quando tive a oportunidade de falar com o Dalai Lama, né? E o Dalai Lama, que vive uma situação de exílio, né? Uma questão política, ele já vinha há muitos anos procurando lideranças rabínicas para fazer essa pergunta: como é que se mantém um vínculo, né, sem você estar territorializado? Normalmente isso não acontece, tá? Porque você não suporta a erosão, né, né? Você vai ter que usar uma antropologia para resgatar as conexões, né? Que é um pouco o que a gente está tentando fazer, inclusive com relação aos cristãos novos, né? Que eles acabaram, porque eram grupos muito, né, eles às vezes não eram nem tão pouco numerosos, mas eles eram muito, pelas condições de policiamento e tudo mais, eles tinham muito pouca comunicação. Então, eles acabaram sendo absorvidos, eles se perderam. É uma questão que existe no Nordeste, né? Nós temos no Nordeste uma presença forte de cristãos novos, né? Que hoje até questionam esse retorno ao seu vínculo com a tradição judaica, mas eles foram totalmente tragados, não só, né, pela questão política que impedia eles de serem judeus, mas eles foram tragados como os tibetanos, se não houver algum tipo de trabalho para manutenção, serão tragados por outras culturas e você vai ter que fazer um trabalho investigativo para encontrar sincreticamente as conexões com esse passado que é forte. Porque é muito interessante entender isso, essa territorialização, ela não é, obviamente, só territorial, né? Esse estrangeiro não é só o fato de você estar numa terra que você não nasceu. É todo um empecilho de você estar ali vinculado à sua ancestralidade, é transgeneracional, é no tempo, não é só de território, e isso é muito impactante. Tá? A razão pela qual há uma resiliência de todos esses grupos de tentar, com todas as dificuldades, preservar ainda as suas raízes originais. Achei interessante, na história desses que foram sepultados lá, que durante eles só revelam a sua identidade judaica através do desejo de serem sepultados como judeus, né? Porque isso que você mencionou há pouco sobre o Nordeste, que é de terem sido tragados, eu fico imaginando o que acontece que faz com que, na hora do sepultamento, venha à tona esse pertencimento, essa necessidade de afirmação de um pertencimento, porque não era alguma coisa óbvia no cotidiano dessas pessoas. E, provavelmente, quer dizer, eles foram sepultados, se eu não me engano, depois do fim da Inquisição. Né? E, no entanto, embora houvesse alguns judeus, cristãos novos, naquela região, não tem nenhuma sinagoga. Ninguém voltou às práticas judaicas tradicionais. Mas, no momento do sepultamento, eu quero ser sepultado como judeu, e tem aquela frase, né? Mas o temor, apesar de assim, talvez os historiadores possam nos ajudar mais aí em especificar exatamente que momento é esse histórico, mas perdura até hoje. Nós temos em Portugal um grupo de judeus que até no início dos anos 1900 eles ocultavam, eles eram uma comunidade de criptojudeus no norte de Portugal. Assim. E quando chegou um visitante, nos anos 1900, um visitante que descobriu que eles se escondiam e questionou eles, mas se escondendo de quem? Porque já não existiam aquelas estruturas, né? E aquilo foi internalizado, inclusive internalizado porque você tinha que viver em meio a uma sociedade, você queria ser. Há uma ambivalência muito interessante. Aquela frase, porque quando está falando ali, porque fostes estrangeiro numa terra estranha, né? Há uma ambivalência nessa frase que é muito bonita, né? Porque ela não está dizendo, eu não sou daqui, não tem nada a ver com isso daqui, né? Ela expressa uma dor, né? Uma dor de uma divisão, de uma ambivalência, porque essa terra é estranha, mas não é.
Então, aqueles dois personagens, eles são personagens de Vassouras. São pessoas que viveram suas vidas ali. Seu melhor amigo era o padre, seu melhor amigo era o barão. Essas pessoas que importam para ele. Ele não conhece mais quase, talvez ele tenha pouco contato com os judeus. Então, assim, do ponto de vista social, ele está muito preocupado com o que pensa o vizinho, com o que pensa o padre, com o que pensam as autoridades daquela. É quem interessa para ele, é com quem ele negocia ali o comércio que ele tem. Ele tem um dia a dia e ele só ganha essa amizade porque todos percebem esses personagens como partícipes, como pertencentes àquela comunidade. Tanto que há um incômodo quando ele revela essa identidade oculta preservada, porque todos dizem, pô, mas você é um de nós? Como é que alguém de um de nós vem com uma história dessas? Né? Então, há uma ambivalência que ela é muito presente nessas questões que são mal resolvidas. Então, a sociedade, ela enxerga, aquele é o Benatar que é judeu, né? Que é descendente judeu. A marcação para a sociedade é de que ele tem a origem judaica. Então, a Inquisição foi embora, mas a Inquisição social, a Inquisição do olhar, está ali presente. Então, o Benatar sabe que, aos olhos da comunidade, eles sabem que ele é, por alguma razão, um descendente lá dos judeus. Né? Então, essa ambivalência que está representada naquela frase. Ele era... Talvez por isso, hein, Bonda? Talvez por isso, voltando à pergunta da Ilana, ele só se revele na hora que ele sabe que vai morrer. Porque todas as relações sociais, relações de dia a dia, ele não vai mais precisar dela. Ele não vai voltar mais para ela. Né? Pois é. Exatamente. O que causa, né, esse conflito que tem algumas características digamos, de mágoa social. Né? Porque, por um lado, poderia todo mundo entender, entendi, sei lá, é uma coisa lá dos ancestrais dele, poderia ter passado ao largo, né, de ter virado talvez uma questão para a época. Só não vira uma questão para a época porque ele era um cidadão importante, porque ele era um personagem que estava encravado nessa ambivalência. Então, ele era o judeu, no sentido de que ele era um cristão novo, né? Essas diferenciações elas duraram muito além. Né? Vocês mesmos, na pesquisa, têm descoberto coisas muito interessantes, né? De como isso perdura muito além do tribunal da Inquisição, da realidade específica, né, digamos, do custo que poderia ter ali do Estado, da religião com o Estado, exercer a sua força, né, vai muito além porque há uma pressão social. Então, essa costura que eu acho que ela é muito bonita, porque eles não eram estrangeiros. Se eles fossem estrangeiros, ninguém estava nem aí. Morreram os estrangeiros e o cara quis morrer como judeu, a gente não tem nada a ver com isso, enterra na vala ali da esquina. Né? Não, era seria um problema dele, não um problema nosso. Né? E, na realidade, a solução encontrada é uma solução nossa, né? Uma solução daquele momento da comunidade como um todo. E ela é tão bonita, é isso que você está falando, Armando? Ela é tão ambivalente a solução que eles enterram ele num lugar, né? Ele principalmente que abre essa coisa, né? enterram ele num lugar que é supostamente um não cemitério, mas é um lugar mais privilegiado, eu não sei nem onde fica o cemitério, Eduardo está aqui, vai poder nos ajudar, né? Onde era o cemitério da... Atrás da igreja. Era perto da igreja? É perto dali, sim. Nos fundos da igreja. Mas você vê que eles acham um lugar perto da igreja para simbolizar uma honra, e não alguma coisa que você faz com um indigente. Só queria completar um pouco isso que você está colocando, é que a Anitta Novinsky, quando eu fiz essa pesquisa para os povoadores, os primeiros povoadores de Vassouras, um dos livros que eu consegui achar foi uma grande exposição sobre os 500 anos dos descobrimentos e a parte da exposição dos judeus, da contribuição dos judeus aos descobrimentos, que é impressionante.
cartógrafos. Por exemplo, o primeiro desenho do Cruzeiro do Sul que se conhece é de um judeu, né, o Zacuto. E aí eu fiquei impressionado que a sinagoga de Lisboa é aberta em 1904. Não é século, não é, a Inquisição vai até 1821, mas só em 1904. E a Anita Novinsky escreve um artigo nesta exposição, para esta exposição, em que ela coloca uma coisa muito interessante. Assim, não havia diferença entre os cristãos novos e os cristãos dentro da sociedade brasileira. Quem fazia essa diferença era a igreja, não era a comunidade. Não importa se ele é judeu, se ele é para a comunidade. No Brasil, éramos todos estrangeiros, éramos todos, entendeu? Na terra Brasília. Agora, a igreja, sim, fazia essa diferença. Né? Mas eu acho... desculpe te cortar, eu acho que isso é interessante, mas eu acho que eu leria da seguinte maneira, porque existe uma primeira imigração para o Brasil, tá? Onde essa imigração do período da descoberta, ela é uma imigração de pessoas que são literalmente estrangeiras. Elas vêm ao Brasil fugir de uma condição que tinha na Europa, né? E o Brasil, no início, é tudo muito precário, né? Então, assim, esse ocultamento, tá? Ele acontece com uma certa facilidade. Há uma despreocupação, vai ser a chegada da igreja, no sentido mais policial da Inquisição, que vai trazer para o Brasil esse olhar na terra brasileira dessas questões importadas da Europa. Mas eu acho que a partir daquele momento, né, se estabelece, por via dessa distinção da igreja, um olhar social de quem são as famílias que são originalmente, que estão ali, e outras famílias que têm essa história. Eu acho que tem dois momentos. Tem um momento onde não importa isso, e tem um outro momento, talvez influenciados pela chegada desse olhar da igreja. Isso tem um impacto social que eu acho que acontece um pouco para frente nas elites, principalmente nas elites. A Inquisição vai atrás de quem era rico. Não é? As duas visitações no Nordeste são áreas extremamente ricas. Grande parte dos senhores de engenhos são sefaradins, são cristãos novos. E quando ele vem fazer a Inquisição no Rio de Janeiro, essa Inquisição vem quando o Rio de Janeiro se transforma na grande porta de saída de Minas Gerais, quer dizer, seria século XVIII, início do século XVIII. Que é muito interessante que quando o Du Guesclin invade a Baía de Guanabara, em 1711, ele encontra 70 cristãos novos prontos para irem para Lisboa. Ele liberta. Esses 70 estão no colégio jesuítas. Quer dizer, e quem pagou parte do sequestro do Rio de Janeiro aos franceses foi a comunidade judaica. E se você for acompanhar os mapas da Capitania do Rio de Janeiro, e eu gosto muito de geografia histórica, aonde se colocavam esses engenhos desses cristãos novos, territorialmente é enorme. Só você imaginar a freguesia do Irajá era uma coisa absurda. Né? E 60% eram pertencendo à comunidade judaica. Tanto assim que vai acontecer as bodas do Irajá, as famosas bodas do Irajá, que vai ser praticamente a moça lá, Perdigueira, entrega a todo mundo. Né? Garcia Paz, que faz a primeira estrada, é cristão. Eduardo, o que são as bodas de Irajá? Não sei. Foi o seguinte, as bodas de Irajá, ele teve um casamento que foi feito na Candelária, que era a igreja das pessoas mais abonadas, e a grande parte desses senhores de engenho eram ligados à comunidade judaica. E teve uma moça, que eu agora me esqueci o nome dela, Brandosa, e ela, a apelido dela é Perra Perdigueira. E ela vai à Inquisição de, olha, eu não sou judia, mas eu estive num casamento que fulano, Beltrano e Ciclano eram. E foi a maior razia na comunidade judaica no Rio de Janeiro. Que, inclusive, entrou Antônio José da Silva, entrou o judeu, entrou a família dele, entrou os bravos, entrou todo mundo, rodou todo mundo. Foi a maior prisão de cristãos novos no Rio de Janeiro, foi em razão dessas bodas de Irajá.
Foi a grande... Mas você vê que essa questão social ela está presente, porque essa senhora, né, ela só tinha descendência de cristãos novos pelo lado. Era Então, meia, não era total, é brandosa. então já começou a existir aqui uma identidade de quem era integralmente um cristão novo e quem era meio cristão novo. Tá? Então, assim, esse impacto social ele sempre existe. Quando pode ter sido fomentado pela presença, né, digamos, da igreja que vem fazer esse olhar, mas ele acaba se construindo no espaço social de alguma maneira. Tá? Agora, A situação, Rabino, é muito boa. O senhor Gigi, a primeira coisa que o governo português faz, a mesa da Inquisição faz, é sequestro de bens. Não tem papo, não é só a prisão. Os bens são sequestrados. Perde não, tudo. mas isso mesmo em Portugal, isso é parte, eu trabalhei com os autos da Inquisição, é muito impressionante, que o objetivo ele é pecuniário, o objetivo de confisco, tá? Acima de tudo. Então, ali tem vários interesses que convergiram para essa construção. Mas talvez o mais interessante aqui é que eu acho que a terra do Brasil, e isso, para mim, o Vale do Café tem essa grandeza, que assim, é um segredo mantido entre todos. Né? Entre todos. Entre todos, no sentido assim, de que essa terra ela é uma terra nova. Ela tem donos, né? A gente tem elites que estão se estabelecendo e tudo mais, mas eu acho que mesmo os grupos que estão ali se sentindo estrangeiros e tudo mais, eles veem um espaço, né, para a construção de achar um quinhão, né, porque essa terra ela era estranha, mas por ser nova, ela permitia um vínculo menos traidor, né, no sentido de que sincretismos podiam acontecer com mais facilidade. Quando o Rabino, né, me revela agora para mim, eu não tinha me dado conta disso, e faz todo sentido, que essa inscrição ela não é original, ou seja, ela foi, né, ali colocada por alguém em algum momento. Então, primeiro, me parece que é coerente com o fato em si, ou seja, que ele foi enterrado ali, mas ele seria enterrado, entre aspas, anonimamente, ou seja, criaram um espaço para ele, mas me parece que faz sentido que não havia nenhuma indicação na lápide, né, de que se tratava, né, talvez talvez o nome dele, não sei, eu não conheço essa história, mas eu digo, se a gente conseguir hoje, né, trazer algum tipo, né, de insight sobre isso, realmente eu acho extraordinário, porque, e segundo, é a outra grande pergunta, que é a seguinte: quem colocou, né, essa observação que o Rabino encontrou lá e que hoje, né, qualquer pessoa que vier visitar, né, e espero que muitos visitarão no futuro, né, quem colocou essa frase lá, né? Então, é muito interessante, né? Então, isso para mim é um mistério, talvez vocês aí tenham alguma Eu ideia acho que que pudessem me esclarecer. Eu não saberia responder do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista comunitário, a minha crença seria de que essa constituição daquele espaço como um cemitério judaico, com essa característica judaica, obviamente foi dada, eu acho que deve ter sido pelo casal Egon e Wolf, que fizeram esse movimento, né, de resgate, e o memorial foi criado. Isso com certeza. Eu estava falando, eu estou indo ao momento do sepultamento, quer dizer, então, no sepultamento. Mas eu estou concordando com você, eu acho que esse sepultamento não faz daquilo um cemitério judaico, não vai ter uma lápide com inscrição hebraica, né, não sei o que lá. Ela é uma concessão para que aquilo seja feito. Muito curioso, talvez o Eduardo tenha alguma informação disso, que cerimônia é feita no momento? Quem é que, se há uma cerimônia ou se eles são enterrados
se ele, principalmente... Ao contrário, pode até ter sido misterioso, porque eu acho tinha que sido sim. feito Eu em acho que não segredo, né, para que ninguém A tomasse família agradece. conhecimento. Né? Os Eu acho irmãos que agradecem. eu acho que até aquele lugar, de repente, foi escolhido exatamente por ele ser um local que tinha um controle da Santa Casa, ou seja, né, quem podia chegar naquele jardim eram apenas pessoas, né, que eventualmente tivessem algum prestígio, né, junto aos diretores e junto aos provedores, assim por diante. Né? Então, tudo ali me parece, pelo menos é a impressão que eu tenho, é que tudo ali foi feito meio em segredo, ou seja, ali, olha, isso é para ninguém saber, como a gente colocou aqui um pouquinho antes, como o Rabino colocou, essa questão de que a comunidade achou ótima a ideia de que ele não fosse, né, literalmente mandado para algum outro lugar que ninguém queria E saber. a intenção dos historiadores na época, do casal que foi lá, era resgatar aquelas pessoas para um cemitério judaico. Ou seja, a caracterização daquele lugar como um cemitério judaico era, digamos assim, uma das motivações iniciais do memorial. Porque eles estavam, eu acredito... Da pesquisa, né? Da pesquisa deles, né? Mas houve uma convocação... A família agradece. Exatamente. Como é que é? Não entendi. A família, os irmãos agradecem. Eles se retiram para Gibraltar. Benatá também é de Benatá. O Benatá também é de Gibraltar. É interessante isso. Todo o Levi e o Benatá são de Gibraltar. E os irmãos agradecem à comunidade ao enterro e depois agradecem ao se retirarem. Ficou um, que foi o dono da barateza da loja, os outros 2 irmãos, em espanhol, eu tenho essa documentação, se retiram para Gibraltar e agradecem à comunidade de Vassouras por tudo que fizeram. Etc. Quer dizer, é aquilo que, voltando ao que a Norguinha falou, dentro de uma sociedade, digamos, é uma sociedade plural, não é uma sociedade que não se distinga. Por exemplo, a gente tem que lembrar do Alves Barbosa, que é o Leão de Judá verde. As armas dele é com o Leão de Judá. Né? O Roberto Menezes Moraes diz que na família tinha uma quadrinha que dizia que é o Leão de Judá verde de vergonha porque está escondido no meio do mato. Quer dizer, e eu, através do Roberto, né? E através do Roberto a gente foi descobrir que em 1915 a cidade de São José das Três Ilhas era uma comunidade ainda com tradições judaicas, né? O tipo de enterros, lavar os corpos, corpos separados, quer dizer, tem todo um procedimento ainda típico judaico até o último rasgo que a gente conseguiu chegar. Eu tenho a impressão que eu fiquei muito interessada pelas observações que o Rabino fez logo no começo, quando ele começou a falar dessa terra nova, né? Em que se criam coisas novas, em que, de repente, existe uma possibilidade de ambiguidades, essa pluralidade que o Schnorr falou aqui, em que, de fato, você encontra uma coisa e outra. Você encontra a pessoa que denuncia, mas você também encontra a pessoa que encobre, que acolhe, e que as tradições vão se modificando, e vão se modificando. Os cristãos novos criaram novas tradições sincréticas, mas que, de repente, isso não implica, aliás, isso não implica que eles tenham rompido com o que veio antes, nem que eles tenham adotado uma outra coisa completamente díspara. Elas convivem, né? Essa possibilidade de convívio, que é uma coisa que se encontra também entre os negros, não é, que mudavam de nome, porque eram obrigados a mudar de nome, que aceitavam participar de determinados rituais católicos, etc., mas que mantinham secretamente, ou nas suas senzalas, ou de outras formas, as suas tradições, e, de repente, você tem uma religião sincrética também, né? A religião afro e a religião católica, né? E isso acontece com os índios também. Então, essa terra nova, de alguma forma, ela permite soluções de identidade distintas, quer dizer, distintas daquilo que nós estávamos acostumados a perceber, que eram blocos mais definidos, né, e mais fechados dentro de um Eu acho que esse memorial, ele é um memorial a essa saída, esse jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro que veio ali acomodar uma situação que existiam áreas cinzas, né? Não era nem o tá de fora, né? Vai ser enterrado dentro, vai ser enterrado fora.
ali uma sociedade que já tentava vislumbrar uma adaptabilidade, né? E também uma identidade com essas questões de alguma forma. Eu acho que na Europa não existia né? Ou você estava adequado ao que era, né, o padrão, ou você estava em contra, e isso seria inaceitável. Então, tem ali um jeitinho que aquela comunidade faz, demonstrando todas as ambivalências, a ambivalência do personagem que está sendo enterrado, que precisa revelar isso, né? E ele deve ter feito isso de uma maneira pública, então ele também ele poderia ter feito isso chamado ao pé do ouvido o padre e pedido alguma coisa, alguma dimensão ali de que aquilo ficou explícito, né? Então, eu vejo ali vários elementos, assim, a possibilidade dele trazer esse desejo de uma identidade ser reconhecida, há um desejo de reconhecimento. Ele não quer só que ele seja enterrado nos moldes judaicos ocultamente. Ele quer que aquilo apareça de alguma forma. É importante para ele. O que é morrer como judeu? Não é só o banho ritual, não são só os atos. Ele faz aquilo comunitariamente. É por isso que se transforma num problema para a comunidade. Isso que a Ilana falou ainda agora, sobre essa forma de você se manifestar, tem um pouco a ver com... A gente, no mês passado, a gente publicou aqui no site do museu uma entrevista com o Luiz Antônio Simas, o historiador. E ele é um cara que ele enxerga o sincretismo, que é uma coisa normalmente que a gente enxerga como uma forma de você esconder convicções ou esconder fés. Ele enxerga o sincretismo como um acúmulo. Ele não vê aquilo como você esconder a sua fé, e sim como você acumular outra, entendeu? Assim, e que tem um pouco a ver com isso que a Ilana falou, de você, não é você estar abrindo mão disso, ou você estar renunciando àquilo, e sim você está incorporando uma outra coisa, entendeu? Assim, você está incorporando a sua cultura uma outra coisa, uma segunda coisa. Mas é por isso que eu acho que tem... Só para não perder isso aqui, a ambivalência é exatamente essa, porque há uma relação com o sincrético, que seria estrangeiro, mas não é estrangeiro. Exato. É muito mais próximo, talvez, até do que as origens judaicas sem esse sincretismo, ou para os negros na África, etc. Não por acaso um marqueteiro, na hora certa, criou a expressão novo mundo, né? Então, realmente, de fato, né, é um novo mundo, né? Realmente, isso era, como disse o Rabino, isso era inimaginável na Europa naquele momento, né? Mas no novo mundo, né, essas coisas acontecem, né? E passam a acontecer. Agora, só queria colocar duas coisas, Renato, só um instantinho, importante ressaltar. Essa identificação da sociedade, vamos dizer, Vassouras, com a questão do Benatar é muito interessante pelo seguinte: ele foi embalsamado, porque não foi uma coisa assim de a igreja não quer, então vamos para os jardins aqui da Santa Casa. Houve um tempo, e neste tempo, o doutor Lazzarini, que era da Santa Casa, o médico da Santa Casa, embalsamou o Benatar. Né? Então, você vê como coloca essa pluralidade. Eu fui descobrir outro dia o Alberto Henschel, que é o fotógrafo da Casa Imperial, é judeu. Eu não sabia disso. Não, eu achava que era alemão. Não, ele é judeu. E uma das coisas também interessantes, esse negócio de sincretismo que está falando, Renato, 40 dias depois do parto, você tem a mulher, só 40 dias durante o parto, você tem essa, digamos, você não pode ter relações 40 dias depois do parto, né? Eu vi isso em Minas. Eu vi isso, as pessoas falando nisso normalmente, entendeu? Como se fosse uma coisa da sociedade. Não, você só pode ter relações depois de 40 dias depois do parto. E aí depois, não, isso eu não sei dizer, mas dizem que era por uma tradição judaica. E isso veio da tradição judaica. Como também acender a vela no quarto do recém-nascido para espantar os maus espíritos. Era considerado uma tradição judaica. Quer dizer, então, você está vendo o sincretismo não é só religioso, que é mais importante, é nos costumes. Nós agregamos, nós fazemos uma sociedade e todos contribuem. Né?
que não é Mas uma é coisa só interessante, religiosa. eu estou te Né? ouvindo, Eduardo, acho interessante o sincretismo, porque ele não é só uma mistura de, né, da tradição original com questões novas, e você mistura isso no liquidificador e fica uma coisa nova. Há várias nuances desse sincretismo, onde, como ele não está sendo dirigido, muitas vezes, por uma autoridade religiosa, uma autoridade douta, né? Ele é, muitas vezes, produzido pela memória, por tradições que ficaram naquela família. Uma das coisas interessantes do sincretismo é que, muitas vezes, ele é um telefone sem fio. Ele é interno, não é que ele misturou com nada de fora. É uma Ele fita banana. exatamente. Ele vem de pessoas que não sabem, né? Nós conversamos isso sobre a possibilidade de uma identificação da figura de Esther, né? com a Virgem, né? A criação de um sincretismo judaico de cristãos novos, onde o personagem da Rainha Esther ganharia uma proeminência, né? Para representar a guardiã, como sendo a guardiã, assim como a Nossa Senhora é uma espécie de guardiã maternal para os cristãos, que para os cristãos novos, Esther teria a mesma função. Então, existe no sincretismo duas coisas aqui. Uma é a mistura com a Nossa Senhora, né, que isso é o óbvio, né, de sincretismo com a tradição cristã, mas existe um aspecto do sincretismo que é a valorização de um personagem que, na tradição rabínica, normativa, ela não é um elemento fundamental. As matriarcas são fundamentais. Você tem outros personagens. Então, há quase que uma criação de uma santa judaica por aproximação temática, porque Esther vive um exílio, ela é uma estrangeira numa terra estranha, né? E ela se salva, ou ela salva o seu povo, então ela ganha essa importância. Então, a história do Purim, que é a história baseada no livro de Esther, tem uma importância para várias comunidades judaicas europeias, que, inclusive, batizaram momentos históricos como o Purim, né? Uma referência a esse fato histórico que é na formação bíblica, pré-era comum, com vários incidentes que aconteceram na Europa medieval, pós-medieval, que as comunidades locais identificavam como sendo similares àquela experiência histórica dos judeus. Mas é interessante que o sincretismo ele vai por vias muito criativas, criando, imagino que isso exista no mundo afro-brasileiro de uma maneira muito interessante, que é a identificação de forças, de divindades africanas que vão ganhando características cristãs, mas que vão modificando, inclusive, o original africano da percepção daquele personagem intrinsecamente à tradição original. Então, o que eu acho interessante nessa hipótese levantada desse sincretismo de uma Nossa Senhora, que é a Nossa Senhora da ajuda para aqueles que são esses estrangeiros em terra estranha, né, de que ela é uma ajuda num sincretismo internamente ao judaísmo, onde ganha a figura de Esther, ganha uma proeminência que não é normativa. Isso aponta para um aspecto universal das religiões, né? Alguns pontos em comum. Tem um aspecto, né? Eu vejo essa força. Houve um incidente, uma situação que eu vou relatar a vocês. Há uns 20 anos atrás, eu resolvi escrever uma carta a um movimento conservador do qual eu pertenço, perguntando se eu poderia ter, nas festividades judaicas, algum tipo de alteração abaixo dos trópicos. Vou explicar. A tradição judaica ela viveu até a chegada em Recife, da primeira criação, da primeira sinagoga abaixo da linha do Equador, né? Aboab foi o primeiro rabino a cruzar
teologicamente, fazer uma sinagoga abaixo da Ilha Educador. E ele, na época, mandou várias cartas, né, para a Holanda, questionando se agora, abaixo do Equador, aquela tradição judaica que é toda, ela é toda metrificada pela realidade do hemisfério norte, né? As festas judaicas que são ligadas ao calendário solar, elas acompanham o inverno do hemisfério norte, a primavera do hemisfério norte, toda essa relação com o tempo do hemisfério norte. Então, ele perguntou lá, naquele período, se ele deveria fazer o inverso, essas festividades, porque a Páscoa judaica é uma festa primaveril. Então, ela não deveria acontecer em abril, aqui no Brasil, ela deveria acontecer em setembro, né? Então, essa pergunta foi inteira, ela é já um desejo sincrético interno, né, de ressignificar diante de uma nova situação. Então, há mais de 20 anos, eu mandei um questionário, porque a resposta, na época, foi que havia uma unidade da tradição judaica e que ia se reger, né, nessa nova condição, que reapareceu quando as pessoas foram para a Lua, foram para o espaço, né, em que o sábado, né, os astronautas começaram a perguntar quando é o sábado, Shabat, para um astronauta, que gira 5 vezes em torno da Terra, né, por dia, né, como que ele celebra o sábado. Não existe o 7º dia, né? Não existe 7º dia, não existe dia, né? Só existe um dia. Só existe uma situação lá no final. Então, a resposta para o Aboab foi a mesma que foi dada. Você segue Jerusalém, você segue o Greenwich judaico como um marco para que haja uma unidade na tradição. Mas eu fiz a pergunta exatamente porque, sendo um rabino em terras brasileiras, né, existe um formigamento, um desejo, né, eu acho que é muito apropriado dessa sensação de que aqui é um novo mundo, que tem algumas possibilidades interessantes, que elas não vêm do mesmo lugar de questionamento, ela vem de um desejo de adaptabilidade a outras realidades. Então, eu perguntei ao movimento a que eu pertenço, não de mudar as festas, porque isso seria realmente uma grande confusão, né? Os judeus abaixo do Equador fazer a sua Páscoa, enquanto os judeus no hemisfério norte estariam fazendo o Yom Kippur, né? A festa de Sukkot, que é o inverso, né? E seria complicado, né, em termos de uma tradição. Mas eu perguntava se, em alguns marcos tradicionais, por exemplo, a gente lê alguns trechos específicos na festa da Páscoa que são primaveris. Se nesse aspecto, único nesse aspecto, eu poderia ter uma leitura que fosse outonal, como é o caso abaixo do Equador. E aquilo ficou numa discussão, eu recebi a mesma resposta que o Aboab da Fonseca recebeu há quase 4 séculos atrás, 3,5 séculos atrás. Deixa assim, né, e tudo mais. Mas eu estou só trazendo essa questão porque esse desejo, muitas vezes sincrético, ele não vem só da questão, digamos assim, da obrigatoriedade de você mesclar com outra tradição, como acontece. Ele vem de um desejo ambíguo, em que você quer honrar essas raízes e tradição que você tem, com um desejo já de pertencimento a alguma coisa que é nova e que não está sendo necessariamente imposta do lado de fora. Eu vejo nesse memorial, que foi transformado agora num memorial judaico, há um anacronismo, há uma entrada de uma comunidade que quer ressimbolizar isso, né? Talvez essa frase seja até um pouco esse desejo, haja aqui um desejo. Mas eu, quando li a frase, eu fiquei comovido. Tá? Eu não acho que ela é uma frase histórica, eu acho que tem leituras aqui que estão sendo sobrepostas a essa frase, mas eu vejo nela muito da Constituição do Brasil. Tá? Vejo nela uma ambiguidade. Uma metáfora, né? Uma metáfora do Brasil que é de pertencimento e uma ambiguidade de estranhamento
a terra brasileira, tudo isso no berço de uma terra que é nova. Como você vai ficar estranho numa terra que tem alguma condição de novidade? Apesar de que os índios fossem a matriz aqui do Brasil, mas talvez isso não tenha... não tinha ainda uma percepção assim, de uma cultura estabelecida que não fosse microfragmentada, etc., pelo Brasil afora. Sobretudo no Brasil, a diferença da América Hispânica, né? Em que você tinha sociedades muito mais estruturadas, né? Do ponto de vista... Agora, ele é do Porto, o Aboab é do Porto, do Recife, e ele foi Recife. o rabino, o Aboab, que inaugurou a sinagoga de Recife. Ele era do Porto, a família dele foi o último Gaon de Castela, e a família Bravo, que vai para Vassouras, também é originária da judiaria do Porto, depois eles vão para Aveiro, e de Aveiro, então, vem para o Brasil. Quer dizer, junta tudo. E o eu brinco com que o pensador judaico, agora esqueci, Spinoza, também acabou no Irajá, porque ele é do Porto e ele é bravo também. A avó dele é bravo, que são os mesmos bravos que vão para Vassouras. Aí eu brinco que ele também, porque tem bravo também nas bodas de Irajá, né? E aí você sabe que há uma tensão que, de novo, ela aparece em algumas partes da tradição judaica, que esses cristãos novos, né, e que eram parte dessas famílias, eu vejo que essas famílias, como você está descrevendo, a família Bravo, né, ela tinha vários tons de pertencimento judaico. Você tinha desde os que estavam em Amsterdã, na sinagoga, cultuando o judaísmo, vivendo o judaísmo milenar, intacto lá da tradição judaica, mas na própria família você tem cristãos novos que são criptojudeus, que continuam fazendo, tem um vínculo marcado, e você tem cristãos novos que estão se aculturando. Tá? Nem todos eles vários se converteram, e são famílias que foram absorvidos pelo mundo cristão e que não tiveram mais esse vínculo. A ligação. Então, você veja como isso deve ter criado um impacto. E o próprio Spinoza, tá? Aqui não vou botar ele no divã, tá? Porque não teria capacidade nem de fazer isso psicanaliticamente, nem historicamente para fazer isso, mas é bem claro que esse personagem ele é uma pessoa de fronteiras de mundo. Tá? Ele é uma pessoa de uma comunidade em Amsterdã que é muito impactada, tanto pela tradição, quanto por esse pé que os judeus portugueses, etc., acabaram tendo no mundo cristão. Então, assim, ali eu sempre percebo assim que tem uma influência cultural para aquela, como é que eu vou dizer assim, para aquela liberdade. Há ali uma forma cosmopolita, que já era meio prática dos judeus por terem vivido em muitos lugares, mas tem uma visão de um universalismo, de uma capacidade de transgressão de fronteiras que é própria de comunidades que têm muita diversidade. Renato, eu não queria, eu estou muito inquieto ainda, né? Que não gostaria que a gente terminasse o nosso papo sem a gente ter um tipo pelo menos uma indicação, né, de como é que essa frase que nos inspira tanto, né, praticamente né, é o tema praticamente da nossa conversa de hoje, quando é que ela foi colocada ali, né? Quer dizer, a gente já tem alguma indicação disso e tal? Eu acho que possivelmente tenha sido talvez com a criação do memorial. Eu acho que é moderna. Até pela inscrição, a inscrição está muito intacta. Com a criação do memorial, década de 1990. Roberto, que faz parte da equipe de pesquisa, ele estava com o Egon na época e a Frida Wolff, na época que ele foi feito o memorial. Posso perguntar para ele. Você podia perguntar para ele, né? Acho que seria maravilhoso. Inclusive, eu diria que, do ponto de vista... Ali tem uma presença rabínica, né? A escolha daquela frase
Não Claro, me que é o parece que Levítico, o né, que você Benatar, falou, né? que o Benatar teria essa, Tivesse esse conhecimento, e nem as é, pessoas que estavam essa naquele lugar. visão, digamos, né, da Bíblia como um todo para fazer essa escolha. Quem tem uma visão assim, né, grande, né, para poder fazer essa escolha. Mas o que, que eu Inclusive, acho que é... agora ganhou o passaporte português, o Roberto, por ser descendente de cristão novo, ele provou, né? Então, ele sempre teve ligado a esse assunto, tanto assim que na hora que foi proposto essa pesquisa, eu digo, ó, só tem uma pessoa que pode dar o caminho das pedras, que é o Roberto, não deu outro. Eu acho que O Rabino também poderia esclarecer eu aqui, acho que quem né, pode, que é pode o conhecer é fato que... de que a sepultura judaica, de um modo geral, né, elas são objeto de uma inauguração, né, que acontece num período posterior, que varia. O Rabino pode explicar melhor, eu nunca entendi Não, eu direito como é lembro que da se ocasião, calcula isso, né? eu lembro da ocasião, eu já era rabino no Rio de Janeiro, me fugiu o nome, um rapaz que é parte da comunidade judaica, que capitaneou o projeto em si, que era de Niterói. Eu acho que me parece, aqui no Rio, quem participou foi o pai eu, da Kogut, né? Pai da nossa colunista de TV lá do Globo, da TV, do Não, sim, jornal. mas quem Eu levou não sei, adiante ele participou desse em algum a lugar. Ari, as sinagogas Isso? foram chamadas, a Ari veio, Isso. o Kogut foi através da Ari, Ah, mas não é tá. ele, originalmente me fugiu o nome, que é de origem marroquina e que teve esse vínculo por conta da história do Benatar ser marroquino. não, o Luiz Ben Yosef, Ben não? Yosef, exatamente, foi o Ben Yosef. Luiz. Luiz Ben Então, Yosef, o Luiz sabe, eu e eu acho que tenho também certeza. sabe. O Luiz, ele vai saber, e eu tenho certeza que ela é desse período, pela qualidade da lápide Uhum. e principalmente pela inscrição. Ele estava com o Egon, ele estava ligado à Frida Ele, Wolff. ele participou da formulação do memorial. Com Ele certeza. participou da Ele foi a formulação. pessoa que levantou fundos, ele foi a pessoa que estava à frente, eu Exatamente. lembro. Exatamente. Exatamente. Mas Agora, o que eu acho que é não, importante, Armando? Essa frase não estava na boca do Benatar, sem tá? dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje está Tá? muito claro, né? Pela nossa conversa aqui, está evidente que não estava. Mas o que eu acho que é interessante? Eu acho que ela explicita essa ambivalência, né? Porque ele não era um estranho, ele era um cidadão de Vassouras, né? Totalmente incorporado àquela realidade, né? E eu acho que essa expressão, ela é, digamos assim, ela ela não expressa só né, o fato de ser um estrangeiro. Eu acho que ela ter que ser dita fala exatamente do outro lado, tá? Do quão não estrangeiro ele é, que ele tem que declarar isso. E é exatamente o que ele faz, porque ele era para ter sido totalmente incorporado àquela cultura do seu tempo. Era isso que fazia sentido do ponto de vista da vida que ele levava, mas naquele momento ele traz esse aspecto ambivalente e produz todo aquele desconforto, que era um desconforto entre judeu e a questão da igreja, etc. Mas eu acho que era uma comoção que tocava nesse lugar tão brasileiro, onde a grande maioria era estrangeiro numa terra estranha, mas era novo, podendo ter a participação de construção, né, de alguma coisa que não era a matriz. Tinha características de construção, etc., que permitia certas adaptações, certas situações que o mundo velho não conheceria, não reconheceria, não Eu teria acho possibilidade. muito interessante que é uma leitura do ser estrangeiro diversa de uma leitura negativa, né? Quer dizer, ser estrangeiro é estar fora do contexto. Não, ser estrangeiro é uma maneira de estar num determinado contexto. É isso. E Eu Não queria trair a até... ninguém. Não trair a ninguém. não trair a ninguém. É uma coisa interessante que na maioria, século XVIII e Portugal e Espanha, são sefarade, né? Você não tem o Ashkenazi aqui. Você tem basicamente o sefarade.
Você não tem, você não, Isso é você ponto. só vem, os esquenários só vêm a partir do século XX para o Brasil. Início do século É que XX. o Brasil é português. O É Brasil é português. português. A realidade do Brasil judaico era daqueles que É estavam... ibérico, né? É ibérico. Ibérico, mas diretamente Portugal, porque foram da Diretamente. Espanha para Portugal e dali eles não fizeram o caminho que talvez até exista, eu desconheço de se existe uma presença de cristãos novos espanhóis na colonização espanhola da América do Sul. Mas aqui é evidente, tão evidente que Portugal dá hoje passaporte, é um passaporte histórico, né? Porque talvez um dos primeiros momentos em que uma cidadania ela é um reconhecimento A sua fé, né? há um resgate de alguma coisa histórica que permite cidadania. É uma coisa bastante interessante. Só para a gente finalizar mesmo a nossa conversa, que acho que está num tempo legal, eu queria que você exatamente formulasse alguma coisa sobre a perspectiva do que o museu poderia abordar nessa questão específica da identidade, do pertencimento. Eu queria ouvir do Rabino o que ele imagina que possa estar lá. Eu acho que o museu tem uma coisa muito interessante, que é o fato dele estar periférico, né? O fato do museu não estar no Rio, em Salvador, nas cidades que são historicamente o berço, digamos assim, da história do Brasil, o fato dele estar interiorizado, né? O fato dele ser periférico, apesar de que aquele momento foi um momento em que aquilo era o Brasil central, era o distrito econômico do Brasil, né? Hoje eu acho que o museu tem essa possibilidade de falar sobre essa ambiguidade, né? Em que ele pode mostrar exatamente esses cruzamentos, né? E que estão ali na raiz da criação de uma nova economia que vai gerar um olhar que vai possibilitar, tem várias outras forças, mas vai possibilitar a independência do Brasil, né? O imaginário da criação de alguma coisa independente que nasce de desterritorializados, né? E que, claro, um membro da corte portuguesa vai declarar isso, mas aqui fica a grande questão brasileira, né? Que apesar de estar ali com a própria família real portuguesa conduzindo esse processo, a força do Brasil até hoje ela é essa reivindicação, seja do ponto de vista social, né? Você tem essa teologia da libertação, que é um imaginário popular brasileiro de salvar o Brasil social, né? Que precisa ter uma capacidade de sair da escravidão do índio, do negro, que acabaram sendo essa camada, né, da pobreza brasileira, daqueles que são menos favorecidos no Brasil, né? Então, há nesse imaginário algo que é muito desse período do Vale do Café, do berço da nação brasileira, e longe dessas capitais, centros que eram, obviamente, estavam mais ligados à própria cultura europeia, onde podiam acontecer coisas lá em Vassouras, podiam acontecer, né, tem uma interioridade ali que tem importância de capital, de ser um centro importante, e tem, ao mesmo tempo, algumas condições especiais para nutrir essa ambivalência, esse sincretismo, esse encontro de pessoas que são estrangeiras numa terra estranha e que eles talvez já não tivessem nenhuma outra, né, que essa fosse já a terra onde eles quisessem habitar. Se criar. Eu queria reiterar a posição dela dessa pluralidade, desse sincretismo, que foi uma região altamente, com um grande número de escravizados, que foi a base
da economia brasileira do século XIX, mas se formos ver a documentação, você vê que mesmo aquela visão que você tem, quer dizer, por isso que eu acho que tem que ser feita uma grande base, uma grande, digamos assim, conhecimento desta base para então a gente entender o sincretismo. Há várias documentações que você tem um espaço que não é uma relação só a senhor e escravo. Eu tenho comigo documentação de que o escravo podia fazer roças e vender essa produção para o seu senhor. Quer dizer, você sempre... E podia vir à cidade de Vassouras e vender seus produtos no domingo. Isso já tem uma documentação, até a polícia reclamando que depois eles iam ficar fazendo zona dentro da cidade. Quer dizer, você cria umas situações dentro de uma sociedade brasileira, vamos dizer assim, de sístole, de ástole, de tipo sem compressões, para podermos entender como é que isso sempre foi uma coisa negociada, foi uma coisa que sempre teve uns espaços sincretismos, não só religiosos, como também sociais, vamos chamar também de sociais, mas para nós entendermos essa base toda que demandou esse sincretismo, nós vamos precisar entender o vale. Quer dizer, como é que você chega aqui, o escravo não chegou, desembarcou, já tinha uma situação. Quer dizer, você já tinha uma sociedade escravocrata que vinha desde o século XVII. Como é que você cria essas violências? Pois a Marisa agora Serra mostrou uma documentação de negras minas que foi descoberta em Ouro Preto, que eram ligadas a uma religiosidade. E está tudo num painel dentro de uma casa que descobriram em Ouro Preto. Como descobriram há pouco tempo, em Salvador, uma antiga sinagoga escondida, porque confirmou que era uma sinagoga que tinha um mikvê. Quer dizer, nós temos um mundo, entre aspas, oculto, vamos chamar de secretismo, que a gente tem que entender que deu no Brasil de hoje, mais ou menos. Esse Brasil de hoje eu não entendo muito, não. Mas chegamos a... Não me entendo, desculpa, eu não entendo esse Brasil de hoje, não estou entendendo mais nada, entendeu? Eu já desisti, joguei os livros fora, eu não estou entendendo mais nada. Eu já desisti, vou ficar aqui quieto, tomando sorvete aqui quieto e vendo a paisagem. É que é mais fácil, Eduardo, a gente olhar alguma coisa que é de 200 anos atrás, que está longe. Né? É muito mais fácil do que quando a gente está mergulhado no mar aqui, a gente é um peixinho desse mar, a gente não enxerga nada. Por isso que eu não quero ver a série sobre a Nara Leão para não dar uma depressão total espetacular. no final. Não quero ver a série sobre a Nara Leão. Mas eu queria só chamar a atenção, Eduardo, que eu acho que o museu ele vai ser um museu representativo de um lugar muito específico, que é um lugar periférico que teve afluência. E aquilo são condições ambientais para muita coisa interessante nessa ambivalência que a gente estava falando. Ali tem uma condição talvez única, né, de um lugar que não está no litoral, que não está ali vinculado a essa história mais normativa do Brasil, onde houve afluência, houve importância. Então, eu acho que é dali que tem uma especificidade, algo único que o museu pode retratar e que vai retratar aspectos desse Brasil de lá, que talvez a gente possa entender melhor, quem sabe nos ajude a entender esse Brasil de hoje. Renato, eu queria... para dar a depressão final, né? Queria dar um tchau aqui enquanto o Rabino falava agora como ele vê o museu, eu não consigo, me veio imediatamente, assim, uma forma absolutamente incrível. Eu quiseram as circunstâncias que eu estava exatamente no momento que o Rabino voltava, né, da visita, a primeira visita aqui, da visita que ele fez, né, justamente a esse espaço. E aí eu, claro, virei para ele, não sei se você lembra, Rabino, perguntei, e aí, como é que foi? Ele disse assim, aí ele me trouxe essa informação dessa frase, né, que ele encontrou lá e como aquilo, né, deixou ele absolutamente inspirado. Acontece que ele, sem saber, ao lado dele tinham 3 pessoas. Tinha uma pessoa negra, uma pessoa branca e um adolescente. Mas o fato é esse, é que assim que ele me expôs, né, rapidamente, emocionado, evidentemente, o que ele tinha acabado de viver, aquelas 3 pessoas, né, entreolharam e disseram o seguinte: isso é nosso também, né? Então eu acho que isso define muito bem o que a gente conversou hoje aqui, né? Quer dizer, não é,
aquilo é judaico, mas, ao mesmo tempo, reflete exatamente muita coisa que a gente conversou hoje aqui. Então, eu não queria deixar de registrar isso aqui, porque acho que, de uma certa forma, confirma, né, o que aconteceu. Acho que é Terra isso. estrangeira, mas é nossa. É uma terra sim. estrangeira nossa. Eu acho que esse aspecto, eu só queria enfatizar aqui uma coisa que o Wander falou, que é essa questão de ser um lugar periférico, ou seja, ele tem uma especificidade muito interessante em relação a outros espaços de memória do Brasil em relação à questão étnica, digamos assim, né? E poder econômico. Eu acho que tem essa marca que eu acho que é interessante. Ao mesmo tempo que ele era central economicamente, ele era periférico geograficamente, do ponto de vista em relação às grandes capitais, aos grandes centros de poder, né, político, especificamente. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante para de alguma forma, dar uma cara muito perto, própria para esse museu. é longe o suficiente, mas perto o suficiente. Isso. É um periférico que estava ali naquele triângulo entre Minas, né, o próprio São Paulo, Rio, né? São Paulo, depois Rio. São Paulo. Então, tem ali, é como um sítio arqueológico. Ali tem uma especificidade que pode oferecer artefatos que você não encontra normalmente em outros lugares. Acho que o futuro será recheado em grandes... Tomaremos muitos cafés, né, naquele lugar. Vai ser um barato. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Muitos cafés. Cafés locais, espero eu. Claro, tem que ser o café do Vale. Renato, somos todos gente. seus. Sim, eu queria só, para encerrar aqui, agradecer a presença do Newton, uma conversa muito boa, esclarecedora e propositiva, eu acho também. Propositiva da gente imaginar coisas, da gente pensar em formulações para o espaço que a gente está criando, mas também para o resto da nossa vivência. É muito inspiradora a conversa. Eu queria agradecer muito a presença do Rabino, queria agradecer ao Eduardo, sempre preciso nas suas informações históricas, no levantamento, os dados que ele traz, na Ilana e no Armando, sempre com observações inteligentes, pontuais, e foi uma conversa muito boa, e eu acho que isso vai ser ainda renovado várias vezes. Muito obrigado. Eu queria só que o Rabino encerrasse a nossa conversa. Eu queria dizer que eu estou muito contente. Rabino, eu queria só que, para a posteridade, queria que você explicasse um pouquinho melhor o que é o conservador, porque hoje em dia essa leitura do conservative é outra no Brasil. Então, por favor, explique que corrente é essa conservadora a qual você faz parte. Essa é uma das palavras, Eduardo, que ganhou conotações modernas que a gente não sabe nem mais o que são. Né? Mas, antigamente, conservador era como era republicano, né? eram palavras progressistas, de moderação. É interessante isso. Nós usamos hoje conservador como sendo algo radical, algo fundamentalista. Né? Conservador era, dentro das visões progressistas, eram valores que tinham, digamos, a mesma pretensão. Era um lugar que queria fazer uma mediação entre a modernidade, o novo, o liberal, e também a tradição, os valores antigos. Então, conservador era isso no passado. Queria conservar, né? Mas conservar significa que está em processo de transformação. Hoje, conservador é uma coisa que quer, no congelador, manter como era para sempre. Então, quando eu disse movimento conservador, é nesse sentido. Mas eu queria dizer, basicamente, que muito, muito contente de estar aqui. Eu acho que essa empreitada da construção desse museu, desde o início, quando é que você tem a oportunidade de ver, juntamente com as fundações, né? Fundação não, porque um prédio já existente, mas da construção física de um museu, acompanhando todo um processo de pensar, de reflexão. Eu acho que isso aqui vai dar uma coisa muito bonita. E aí é muito bom a gente estar aqui, né, com a Ilana, com o Armando, que são pessoas aí que estão sempre enxergando o mundo, né, de uma forma muito ampla e, né,
e você, Renato, aí conduzindo esse processo, e o Eduardo fazendo assim, botando âncoras para a gente não levantar voo demais, porque senão a gente fica aqui todo mundo, né? A história vem para isso, para trazer o documento, e não era nada disso, né? Mas mesmo que às vezes você vá para um lugar que não seja nada disso, nós estamos aqui tentando pensar um momento, uma época, episódios que eu tenho certeza, reverberam até hoje, não por acaso. Eles têm um significado e é isso que a gente está envolvido e tentando aqui compreender melhor. Obrigado a vocês. Falou, gente. Maravilha. Obrigada. Obrigado. Um abraço grande. Abraço. Obrigada, Bom muito trabalho pra obrigada. vocês. Nossa, Tchau, foi uma conversa tchau.